Muito bom dia, boa tarde. Oi, cara, tá gravando? Acho que tá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá assistindo esse vídeo. Eu sou o Léo, criador desse canal maravilhoso aqui, nem tanto assim. E hoje agora vamos lá para o segundo resumão. Segundo resumão, que é a fase final, né? Que eu vou comentar agora sobre a fase final da Série A, Série B, Série C, da Copa do Brasil e dos futuros torneios que vão acontecer, ok? Bom, vamos lá, vamos começar pela a Série A, né, meus amiguinhos? Olha só que coisa maravilhosa. Vamos lá. Na 12ª rodada a gente teve Goiás e Portuguesa, Grêmio e São Paulo, Internacional e Fluminense e Vitória e Juventude, ok? Bom, para começar a rodada a gente teve Goiás e Portuguesa, né? As duas equipes estão aí embaixo na tabela, precisa de pontos. E o jogo não foi lá essas coisas não, viu? O jogo foi bem porcaria mesmo. Só teve 2 lances só o jogo, né? E as 2 chances, se eu não me engano, foi da Portuguesa. Não, uma foi do Goiás e uma foi da Portuguesa. Bem ruinzinho o jogo. Fim de jogo, Goiás 0, Portuguesa 0. Próximo jogo, Grêmio e São Paulo. Agora sim, esse jogo foi bom. E pra mim, né, foi um dos melhores aí, né? Aí teve mais chances, né? No início o São Paulo tentou, né? E foi. Caleri tentou 2 vezes, acabou não conseguindo. Por aí, numa falha de zaga do Grêmio, Caleri abre o placar para o São Paulo. Porém, o São Paulo não foi competente e acabou deixando a vitória escapar, né? Depois desse gol, o São Paulo quase não atacou mais. Ficou totalmente na defesa e só deu Grêmio. E por incrível que pareça, né? Era o esperado. Pedro Rocha empata para o Grêmio, né? Foi, né? O São Paulo ficou totalmente recuado e acabou tomando gol mesmo, né? E pelo castigo, né? O São Paulo até tenta fazer 2-1 para tentar recuperar a vitória, mas não é isso que acontece. Pedro Rocha recebe na direita, o goleiro espalma, sobrou para ele, faz 2-1 e o Grêmio vence o São Paulo e garante os 3 pontos e cola na liderança. Fim de jogo, Grêmio 2, São Paulo 1. Próximo jogo, Internacional e Fluminense. Bom, todo mundo esperaria um jogo dominado pelo Inter e foi isso mesmo, né? Só deu Inter no primeiro tempo, né? O Fluminense mal conseguiu atacar, nem conseguiu atacar, né, para variar, né? Só ficou recuado e aí Alex de cabeça numa falha do goleiro abre o placar para o Internacional, né? Foi para mim falha do goleiro, né? Bom, mas logo depois, né, o Fluminense não conseguiu reagir. Alex de novo chuta, goleiro espalma e Alex sobra pro Alex e faz 2-0, né? Foi incompetente o Fluminense nesse jogo, né? E deu mais, né? O Inter não parou de atacar, tentava fazer o terceiro. O Fluminense recuado, só teve uma chance ao gol, né? Com a cabeçada, se eu não me engano, do Marco Júnior. Exatamente, foi do Marco Júnior. Foi a única chance rara do Fluminense. Não adiantou de nada. Fim de jogo, Internacional 2, Fluminense 0. E para fechar a rodada, Vitória e Juventude. Também, né? Era lá no meio da tabela, né? Para tentar chegar à vaga da Libertadores. Vitória que tá ali na vaga para playoff, né? Na vaga para playoff. Deu mais Juventude, né? Foi atacando, a zaga conseguia parar, né? Mas não dava para o Juventude. Ficou mesmo no 0-0. Fim de jogo, Vitória 0, Fluminense 0. Bom, essa foi a rodada, só para lembrar. Goiás 0, Portuguesa 0. Grêmio 2, São Paulo 1. Internacional 2, Fluminense 0. Vitória 0, Juventude 0. Né? Agora vamos lá para a classificação, né? Tá aí a classificação. Vamos lá. Grêmio em primeiro com 22 pontos. Inter com 22 também. Vitória em terceiro com 17. São Paulo em quarto com 17. Em quinto, Fluminense com 13. Em sexto, Juventude com 11. Em sétimo, Portuguesa com 10. E Goiás em último com 8 pontos. Bom, agora todo mundo sabe.
Pra quem não sabe, falta 6 pontos 6 pontos restantes para acabar o campeonato, ou seja, ainda tem 6 pontos correndo. Ou seja, pela liderança, tá acerrada, né? Eu posso dizer, né? Com o empate do Vitória e a vitória do Inter e do Grêmio, caiu para 5 pontos agora, né? Caiu para 5 pontos da distância do segundo colocado para o terceiro. E lá embaixo, né? Fluminense ainda tentando. Fluminense e o São Paulo, né? Ainda vão. Não sei se o Fluminense consegue, mas. Consegue, né? Porque agora, olha só, se o Vitória vence, já tira a possibilidade do Fluminense não ser campeão, desculpe. Ir para a Libertadores. O São Paulo tá colado ali com o Vitória, vai ter que depender do saldo de gols. Vai ter que depender dos próximos jogos, né? Se o Vitória continuar assim, né? Se o Vitória continuar assim, o São Paulo, né? Tropeçou, né? Era pro São Paulo ter no mínimo empatado com o Grêmio. Acabou tropeçando e perdeu a chance de pular para cima do Vitória, né? E o Vitória ultrapassou o São Paulo, né? Com esse empate, né? Lá embaixo o Goiás é o único ainda que não ganhou, né? Só um fato, né? O Fluminense ele tem uma vitória e tem 10 empates, né? Desse canal foi a equipe que mais empatou. Por incrível que pareça, foi a equipe que mais empatou, né? E eu achando que só ia ser o Goiás. Não, o Goiás até agora não venceu. 8 empates, 4 derrotas. Vai ficando difícil pro Goiás. Vai ficando difícil, né? Bom, essa foi a Série A. Agora vamos lá para a Série B, que já podemos ter campeão na próxima rodada. Vamos lá. Na 12ª rodada, tivemos Bahia e Bragantino, Flamengo e Santos, Paysandu e Vasco e Sport e Botafogo. A gente vai começar por Bahia e Bragantino. Bom, foi a mesma coisa que Goiás e Portuguesa. Foi horrível, muito horrível. É um jogo, poucos ataques, nem merece ser mencionado. Fim de jogo, Bahia 0, Bragantino 0. E agora o próximo jogo vai ser mencionado e muito. Flamengo e Santos, meus amiguinhos. Flamengo e Santos que decide se o Flamengo vai ser campeão na próxima rodada. Porque olha só. Todo mundo esperava um jogaço, né? Tipo, Flamengo e Santos atacando pra tudo qualquer canto. Igual um doido. Igual você que na hora da cantina é cachorro quente, você vai doido pra chegar primeiro. E todo mundo briga. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo dominou o jogo e pra acabar o primeiro tempo, né? Tava no término do primeiro tempo. Marcelo Cirino cruzou na área e Guerreiro de cabeça, uma falha do Vanderlei na minha opinião, marca 1-0 no placar. Ou seja, aí isso é ruim pro Santos, porque se você olhar, né, se o Santos vence, o Santos estaria aqui agora, aí, olha só como é que tava. Aqui aí tava assim. Tava o Flamengo com 26, perdão. E o Santos com 23. Ou seja, se o Flamengo vencesse, ele ia para 29. Ia se distanciar a exatamente 6 pontos. Ou seja, o Santos aí teria que torcer pro Flamengo perder todas e o Santos vencer todas. Mas isso vai ser muito difícil, porque o saldo do Flamengo é 12. Agora aumentou para 13. E o Santos é 5. Caiu para 4. Ou seja, ia ser muito difícil para o Santos chegar à segunda colocação. Ia ser muito difícil. Bom, depois do gol, deu mais Flamengo. O Flamengo não quis saber, né? Tentou fazer o 2-0, mas aí a zaga dessa vez não deixa. Mas já era tarde demais, o Santos não conseguiu atacar direito. O Flamengo dominou a partida. Fim de jogo, Flamengo 1, Santos 0. Né? Ou seja, vai ficar complicado agora para o Santos ser campeão. Para ir para a Série B, tá um pouco mais tranquilo, né? Mas se quiser ser campeão da Série B, já
Pra mim, não dá. O título, pra mim, fica com o Flamengo. Próximo jogo, Paysandu e Vasco. Paysandu tá ali pra brigar por uma vaga no acesso e o Vasco tá ali pra tentar escapar do rebaixamento. Né? E como o Vasco foi incompetente em quase todos os jogos, né? Só empata, perde, quase ganha, só ganhou uma vez, eu acho, se não me engano. Né? Numa falha horrível do... Deixa eu ver, olha só a jogada. Marcinho cruza errado, Celcinho aproveita e manda um contra-ataque pro Betinho. Betinho, no 1-1 contra o goleiro, venceu e marca 1-0 para o Paysandu. Foi um erro totalmente... eu não sei por que ele quis cruzar. Ele tentou, pra mim, eu acho que ele tentou inverter jogo, mas inverteu muito ruim, na minha opinião. Inverteu totalmente horrível o jogo e deu gol de graça 1-0, né? E aí, né? Deu mais Paysandu, né? O Vasco só foi reagir no segundo tempo. Só foi conseguir se reagir no segundo tempo, mas só teve duas finalizações só, né? O Paysandu dominou completamente no primeiro tempo. Aí no final do segundo tempo que o Vasco reagiu, mas não adiantou pra nada. Fim de jogo, Paysandu 1, Vasco 0. Próximo jogo, Sport e Botafogo. Sport lanterna. O favorito era o Botafogo e foi, né? O Botafogo dominou o jogo, mesmo não sendo na sua casa, foi na Ilha do Retiro. O Botafogo dominou o jogo, né? O Sport mal conseguia atacar, né? E é lógico, ia perder mesmo, né? Logo no início do segundo tempo, né? Bruno Silva cruzou e Ribamar de cabeça abre o placar contra o Sport, né? O Botafogo também estava nessa seca de vitórias, né? Fazia um tempinho também que não ganha o Botafogo, se eu não me engano. Né? Faz um tempinho também, né? De fazer gols e de ganhar também, né? Tava essa empatar. Antigamente tava brigando por acesso, agora tá decaindo, né? Mas vamos ver o que acontece. E aí, não deu Sport, né, praticamente. Né? Não conseguiu, mas o Sport mal conseguiu atacar. Então ficou fácil pro Botafogo. Fim de jogo, Botafogo 1, Sport 0. Então a 12ª rodada da Série B foi assim. Bahia 0, Bragantino 0, Flamengo 1, Santos 0, Paysandu 1, Vasco 0, Sport 0, Botafogo 1. Agora vamos para a classificação. Mesma coisa, falta 6 pontos. O Botafogo, né, com a vitória, se aproximou do Paysandu, né? Continuou 2 pontos na mesma, né? O de 14 foi para 17, né? Fazia um tempo que não ganhava, né? Botafogo, se eu não me engano. Então vamos lá. O Flamengo, líder absoluto, 29 pontos, né? Em segundo, Santos com 23. Em terceiro, Paysandu com 19. Em quarto, Botafogo com 17. Em quinto, Bragantino com 12. Em sexto, Bahia com 11. Em sétimo, Vasco com 9. Em oitavo, Sport com 9, né? Ou seja, o Vasco que, se não me engano, começou no meio da tabela, né? Não começou tão bem também, né? Acabou decaindo, né? O Bragantino e o Bahia conseguiram se reerguer, né? E aí o Vasco acabou ficando para trás e tá aí na zona de rebaixamento. Pode ser rebaixado. Caso se perca pro Bahia, caso se o Bahia vença e ele perca, aí tá definitivamente caído, se não me engano. Porque de 2 vai para 5, né? Ou seja, o Vasco e o Sport são meio que obrigados a vencer e torcer pro Bahia perder. Ou seja, os dois vão torcer contra o Bahia. Ok? Depois eu vou falar as próximas rodadas aqui pra eu fazer algumas análises, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo com análises e tal. E eu acho que eu vou fazer, né? E, né? Agora vamos fazer umas supostas, né? Para o Paysandu ir pra ir pra Série A, né? Ir pra a segunda colocação. Bom, ainda dá. Falta 4 pontos do Santos. Ou seja, para isso acontecer, o Santos vai ter que perder as duas e o Paysandu ganhar as duas. O Paysandu consegue chegar até 25. Ou seja, o Santos pode empatar uma e perder uma. Mas, se o Santos vence a próxima, já tá garantido. E o Santos também, né? O Flamengo tá a um empate de ser campeão, né? Porque o Santos só chega agora a 29. Ou seja, agora olha só. O Flamengo tá com 13 de saldo e o Santos com 4. Pra isso acontecer, o Flamengo vai ter que perder, tipo, vamos lá, perder de
3-0 nas duas, aí já é -6. De 2 vai para 8, aí de 8, de 13 cai para 7. Aí o Santos vence duas de 2-0 e aí consegue chegar, né? Que passa, né? Que aqui é pontos, saldos e pontos, saldo de gols e gols marcados, né? Aqui é pontos, saldo de gols, gols marcados e número de vitórias. Ok? Então, pro Santos ainda acreditar no título, vai ter que torcer pro Flamengo um empate, ok? Bom, o Bragantino... Bom, agora o Bragantino não tem mais nada que fazer da vida, né? Não tem mais nada que fazer da vida, né? Só escapar do rebaixamento, né? De fato. Se o Bragantino já vence uma, já escapa do rebaixamento, né? Se vencer a próxima partida, já escapa do rebaixamento, né? O Bahia tem que ficar ligado, né? O Bragantino também, né? Mas o Bragantino tá por um pouco mais aliviado. Então vamos lá, vamos agora para a Série C. Bom, e agora vamos para a Série C agora. Na 12ª rodada a gente teve Atlético Mineiro e Palmeiras, Cruzeiro e Criciúma, Guarani e Corinthians e Paraná e União. Okay? Vamos lá. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Bom, o Palmeiras também estava na mesma situação do Santos. Tinha que ganhar para se aproximar da União, né? Mas acabou não dando, né? Por incrível que pareça, o Atlético Mineiro abre o placar, gol de Fred, né? Foi numa arrancada, a zaga do Palmeiras vacilou um pouquinho, né? Dormiu, deixou ele correr, bateu e foi feliz na finalização, dando o gol para o Atlético Mineiro 1-0, né? Foi triste para o Palmeiras, né? Bom, depois o Palmeiras, lógico, né? Tentou, né, empatar o jogo, mas acabou não dando, né? O Atlético Mineiro também tentava, né? Esse jogo já foi bom até. As duas equipes tentando, né? As duas equipes conseguiam, né? O Vitor fechando o gol pro Atlético. Mas aí acabou não dando. Né? O Palmeiras não conseguia fazer o gol. O Vitor fechava tudo. Fim de jogo. Atlético Mineiro 1. Palmeiras 0. Lá, Cruzeiro e Criciúma agora. Né? Bom, logo no início do jogo, né? Foi no primeiro momento, né? Alisson toca para Eber e Eber, entre as pernas do goleiro, faz 1-0 para o Cruzeiro. Aí todo mundo pensa, nossa, agora o Cruzeiro vai meter o sabugo, vai fazer 2-0 rapidinho. E nada, o Criciúma conseguiu até se fechar, né? Conseguiu se fechar bem, né? O Cruzeiro tentava, não conseguia. O Criciúma até teve uma chance aqui, né? Teve uma chance ali, né? Era aquela chance, né? Não conseguia, né? O Cruzeiro continuava pressionando o Criciúma, mas não adiantou, ficou no 1-0 mesmo. Fim de jogo, Cruzeiro 1, Criciúma 0. Próximo jogo, Guarani... Caramba! Próximo jogo, Guarani e Corinthians. Bom, as duas equipes ali estavam... Tipo, a expectativa do jogo era 0-0 mesmo, mas... O Guarani teve mais chance, né? O Corinthians teve dificuldade para jogar. Quase nem atacou, né? O Guarani conseguiu jogar, mas chegava e não conseguia concluir. Fim de jogo, Guarani 0, Corinthians 0. E para fechar a rodada, Paraná e União. Bom, União, né? Se ganhasse, ia pular na frente, né? No início, o Paraná, do primeiro tempo, né? O Paraná até conseguiu pressionar bem a União, né? Conseguia atacar, né? Até com uma certa facilidade, mas, né? Na única chance, depois de várias chances do Paraná, Van Persie, ele contra o goleiro, mais uma falha do goleiro. Van Persie aproveita e faz 1-0 para o União, né? Depois o Paraná foi tentando, o União foi tentando. As duas equipes tentaram, mas ficou no 1-0 para o União. Fim de jogo, União 1, Paraná 0. Então vamos lá agora para os resultados. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0. Cruzeiro 1, Criciúma 0. Guarani 0, Corinthians 0. E Paraná 0, União 1. E agora vamos para a classificação. Mesma coisa do União para o Palmeiras, né? Mesma coisa do União e Palmeiras para o Flamengo e Santos. O União também está a 6 pontos do Palmeiras.
né? O União é o único invicto até agora, né? É o único invicto até agora, ok? É o único invicto até agora. Aqui não há rebaixamento, né? Então a União 24 pontos, Palmeiras 18, Atlético Mineiro 16, Cruzeiro 15, Paraná 15 também, perde para o saldo. Em sexto, Guarani com 13. Em sétimo, Corinthians com 12. E em oitavo, Criciúma com 7. Né, o Criciúma consegue chegar ainda a... Consegue ainda chegar a 13 pontos, né? Ou seja, a única equipe que consegue passar de fato mesmo é o Corinthians. É a única equipe que consegue passar, né? O Corinthians está muito mal essa temporada. Esperava um pouco mais dele, né? Tipo, brigando por acesso e tal. Né? E quem surpreendeu foi a União, né? Realmente, né? A União que, né, entrou como desacreditado, agora entrou como favorito ao título, né? E também, mesma coisa ao Flamengo. Está a um empate de ser campeão, né? Um empate de ser campeão também, né? Mas aí a briga para a Série B, né, tá um pouco mais acerrada. Por quê? Com a derrota do Palmeiras, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras, né? Parou ele. E o Cruzeiro venceu. Já fica um pouco mais interessante. Porque agora de 4 cai para... Não, perdão. De cinco cai para 2, né? A diferença do Atlético pro Palmeiras. De 5 cai para 2, né? Ou seja, se o Palmeiras vencesse o Atlético Mineiro e o Cruzeiro tivesse perdido do Criciúma, o Palmeiras já ia estar muito isolado. E ia estar, né, junto com o União, né? Estaria com 21, né? Estaria a 3 pontos atrás do União. Né? Foi a mesma coisa que o Santos tropeçou, o União aproveitou e tá aí, ó. A um empate de ser campeão. E o União, até agora, né, não perdeu no campeonato. Uma ótima campanha do União. 6 vitórias, 6 empates. Né? Melhor ataque, melhor defesa. Né? Bom, agora a gente vai para a Copa do Brasil. Bom, agora a Copa do Brasil está na sua reta final, né? Podemos dizer assim, né? Bom, os finalistas, vocês já sabem, que é São Paulo, União, Internacional e Flamengo, né? Esses foram os grandes finalistas, mas vamos relembrar como eles passaram, né, pelos seus adversários, né? Como foi essa caminhada deles até nas quartas de final pra cá. Vamos lá. Bom, o primeiro jogo desses aí foi entre São Paulo e Cruzeiro. A ida tinha sido 0-0, então a vantagem era para o São Paulo caso o jogo terminasse empatado. Mas quem começou melhor foi a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro começou a atacar mais, mas aí depois o São Paulo também não estava morto, né? O Cruzeiro tentava mais, né? Ou seja, o primeiro, né? O Cruzeiro tentava, só dava Cruzeiro no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o São Paulo aproveitou, né? Foi bem no início até, né? Foi logo no início, a primeira jogada do segundo tempo, Allan Kardec faz 1-0 para o São Paulo contra o Cruzeiro, né? E eliminando o Cruzeiro assim. O Cruzeiro ainda tenta com Antônio Cabral, mas aí não dá para o Cruzeiro. Fim de jogo, São Paulo 1, Cruzeiro 0. Com isso, Cruzeiro eliminado. União e Corinthians foi o próximo jogo. Bom, o União já tinha vencido o Corinthians por 2-0 fora de casa, e em casa não foi a mesma, não mudou nada, podemos dizer assim. Van Persie de cabeça abriu o placar para o União, e numa jogada quase parecida, né? Porém, dessa vez Isaac cruzou, Van Persie cabeceou, mas Cássio defendeu, mas na sobra Van Persie aproveita e faz 2-0. Só deu União, Corinthians nem atacou, coitado. Ficou ali, Corinthians eliminado, fim de jogo, União 2, Corinthians 0, totalizando 4-0 para o União. E aqui foi uma grande surpresa, né? Guarani e Internacional. O jogo tava até meio pegado assim, mas aí não.
Edu Sacha aproveitou o rebote do goleiro e fez 1 a 0 para o Fluminense. Fez 1 a 0. Depois, em seguida, Alex cruzou para a área e Edu Sacha de novo faz o segundo gol, 2 a 0 para o Internacional. Né? Depois, Edu Sacha roubou da zaga e meteu por debaixo das pernas do goleiro, fazendo 3 a 0 para o Internacional. Era um gol seguido atrás do outro, né? E tudo no primeiro tempo. E depois, Alex cruzou, a zaga fura e Edu Sacha de novo ele. Bichinho tava envenenado esse dia, viu? Mais um gol, né? 4 a 0. O Inter até tentou 5 a 0 no final do primeiro tempo, porém, dessa vez a zaga aliviou a barra pro goleiro. No segundo tempo, o Guarani até tentou fazer algo, mas não conseguiu criar muito perigo para o Internacional. Fim de jogo, Internacional 4, Guarani 0. E depois não, para fechar, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. O primeiro jogo tinha sido 0 a 0. O primeiro jogo tinha sido 0 a 0 entre eles, né? Ou seja, o jogo pegado lá no Allianz Parque, ou seja, parecia que ia ser bom o jogo, e foi. As duas equipes atacaram no primeiro tempo, né? Conseguiram criar chances, mas aí olha só, Mancoeu cruzou para a área, Guerreiro cabeceou, Praz defendeu e Juan pega a sobra e faz 1 a 0 para o Flamengo. 1 a 0. No segundo tempo, o Flamengo atacou mais. Bancoel cabeceou. Guerreiro, Praz e Guerreiro. 2 a 0 para o Flamengo. Guerreiro pega a sobra, faz 2 a 0 para o Flamengo. E não acabou não, viu? E pior que não acabou. O Flamengo atacou mais. E aí, Juan, Guerreiro, né? Sobrou para ele, falhou a zaga do Palmeiras, fazendo 3 a 0 o Guerreiro de novo, 3 a 0 para o Flamengo. Fim de jogo, Flamengo 3, Palmeiras 0. Palmeiras eliminado. Então, São Paulo e União fazem a primeira semifinal, Internacional e Flamengo fazem a segunda semifinal. Bom, agora, e antes de a gente ir e falar dos outros torneios, eu esqueci de falar dos artilheiros da Série A, Série B, Série C da Copa do Brasil. Exatamente. Eu tava fazendo isso, né? Eu fiz essa pesquisa agora e eu já tenho o dado completo. Então vamos lá. Começando pela Série A, Pedro Rocha do Grêmio é o artilheiro com 7 gols. Aí em segundo lugar vem Marco Júnior do Fluminense, Alex do Inter, Calheri do São Paulo, Douglas do Grêmio e Edu Sacha do Internacional com 4 gols. Aí em sétimo colocado vem Lewandowski do Juventude, Luan do Grêmio, Messi do Juventude e Allan Kardec do São Paulo com 3 gols. Em décimo primeiro tem Pato, Marco Alves, eu acho, desculpe se eu estiver errado, do Fluminense, Souza do Vitória e Diego Souza da Portuguesa, ok? Com 2 gols. E aqui seria 15º, tá errado aqui, 12º, foi um amor. Mas, né, em 15º, aqui tá 12º, tá em 15º, a gente tem Cáceres e Dinei do Vitória, Diogo da Portuguesa e Vitinho do Internacional com apenas 1 gol. Ou seja, Pedro Rocha bem isolado lá na frente, né? Então vamos lá. Pela Série B agora, a gente tem Guerreiro, o artilheiro é o Guerreiro com 7 gols. Guerreiro do Flamengo com 7 gols. Em segundo, Gabigol do Santos com 5. Em terceiro, Marcelo Cirino com 4. Em quarto tem Cabore e Rai do Paysandu com 3 gols. Aí em sexto vem Fabinho e Betinho do Paysandu, Salgueiro, Guegué e Ribamar do Botafogo, Everton do Flamengo e Ricardo Oliveira do Santos e Marcinho do Vasco com 2 gols. E em 14º tem Juan e Mancoel do Flamengo e Luizinho do Bahia com apenas 1 gol. Ok? Seja de Guerreiro também isolado. Agora aqui na Série C,
Na Série C já tem um empate pela primeira posição. Tem Dudu e Barrios do Palmeiras, Ivan Persie do União, com 5 gols. Em quarto tem Marquinhos Gabriel do Corinthians, com 4 gols. Em quinto, Giancarlo do Paraná, Isaac alguma coisa, Isaac M, ponto, não sei, desculpe, do União. Lucas Prato, do Atlético Mineiro. E Neto Baiano do Criciúma, com 3 gols. Em nono tem Pitbull do Guarani, Antônio Cabral e Eber do Cruzeiro, Fred do Atlético Mineiro e C. Ronaldo do União com 2 gols. Em 13º tem Luiz do Guarani, Alisson do Cruzeiro, Júlio César do Paraná, James e Robin do União e Robinho do Atlético Mineiro com 1 gol apenas. Ok? E na Copa do Brasil, sim, eu fiz na Copa do Brasil também. Na Copa do Brasil teve gol que só Deus chega, viu? Vamos lá. Edu Sacha é o artilheiro com 7 gols. Em segundo, Van Persie do União com 5. Em terceiro, Vitinho do Internacional com 4. Em quarto, Guerreiro do Flamengo com 3. Aí em quinto, com 1 gol, Raí Betinho do Paysandu, Götze do Juventude, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto do Corinthians, Neto Baiano do Criciúma, Caleri Pato e Allan Kardec do São Paulo, Juliano do Grêmio, Alisson do Cruzeiro, Souza do Vitória, Pitbull e João do Guarani, Dudu do Palmeiras, Marcelo Cirino e Juan do Flamengo, Isaac M e C. Ronaldo do União com 1 gol apenas. Ok? Então agora a gente vai para a Libertadores. Bom, Libertadores, né, no sorteio que eu fiz, né, no vídeo passado, eu já expliquei um pouco melhor, né, como vai ser, né? Não só para relembrar. Só para relembrar mesmo. O Boca Juniors vai enfrentar o terceiro colocado da Série A, que por enquanto seria o Vitória. E quem ganhar deles vai enfrentar o River Plate e jogará em casa o primeiro jogo, né? O Peñarol vai enfrentar uma equipe sorteada no próximo sorteio que vai ter. Na segunda playoff vai ser Universidade de Chile e Colo-Colo. Quem ganhar deles enfrentará o Independiente. E o quarto jogo das quartas de final vai ser entre equipes brasileiras, ok? Vai ser entre equipes brasileiras. Bom, na Libertadores só tem isso mesmo para falar. No sorteio eu já expliquei já muito. Se quiser ver o sorteio, vai estar um card agora aparecendo para vocês. Agora a Champions, bom, a Champions eu também não preciso explicar muita coisa, né? A Champions eu também não preciso explicar muita coisa. São 6 equipes, de fato, né? 6 equipes, 5 rodadas. Os 2 primeiros vai para a decisão, né? Quem é o campeão da Champions. Final vai ter ida e volta. Nada demais. E o Mundial também, nada demais também. Vai ter aí o campeão da Libertadores e o campeão da Champions. Vão se enfrentar aí para ver quem vai ser o campeão do Mundial de Clubes dessa liga maravilhosa. E para fechar o vídeo, a gente vai falar do calendário agora dos jogos, ok? Depois desse vídeo aqui, ok? Agora os vídeos vão sair com um pouco mais de frequência, ok? Porque estão acabando as aulas no meu colégio, então vai ter um pouco mais de frequência os vídeos agora. Então vamos lá. Depois desse vídeo a gente vai ter Copa do Brasil semifinal ida. Depois, tá? Eu vou falar consecutivamente. 13ª rodada, séries A, B e C. Nessa aí a gente pode ter um campeão, né? Na série B e na série C, ok? Copa do Brasil semifinal volta. Depois, 14ª rodada da série A. Aí Copa do Brasil terceiro lugar, disputa pelo terceiro lugar. 14ª rodada, série B. Copa do Brasil final ida. Eu vou narrar, ok? Eu vou narrar a ida e a volta. Vou narrar essa final da Copa do Brasil. 14ª rodada da Série C. E a Copa do Brasil final volta. A final da Copa do Brasil, relembrando, eu vou narrar, ok? Com essa voz. Aí depois, foi aí que eu parei no calendário do resumão passado. Aí agora, continuando. Sorteio do Los Libertados, parte 2, que vai ser com as equipes brasileiras agora. Depois vamos ter Libertados, Playoff, ida. Aí vamos começar a Champions, primeira rodada. Depois, Libertados, Playoff, volta. Champions, segunda rodada. Libertados, quartas, ida. Champions, terceira rodada. Libertados, quartas, volta. Champions, quarta rodada. Libertados, semi, ida. Champions,
quinta e última rodada. Libertados, semi, volta. Aí, Champions, final, ida. Libertados, final, ida. Champions, final, volta. Libertados, final, volta. E aí, o final do Mundial, já como a gente vai ter o campeão da Libertadores e o campeão da Champions. A final da Champions e a final dos Libertados, eu vou narrar, ok? E em 2018 vou tentar fazer a Copa do Mundo, né? Mas antes dela a gente vai ter as eliminatórias da Copa. Das Américas, Ásia, África e Europa, ok? Vou tentar fazer aí. E no meio do ano a gente vai ter, né, as nossas clássicas, as nossas clássicos torneios, né? Série A, B e C, Copa do Brasil, Libertadores, Champions e o Mundial, né? A Copa do Mundo vai entrar entre esse meio aí, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo para me ajudar. Se inscreva no canal. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, por favor. Ative o sininho para você não perder nada. Então, galera, um forte abraço. Fique bem. Vai com Deus. Uma boa noite. Uma boa... Sei lá que hora que você está vendo esse vídeo, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada.